A melhor maneira de começar ou recomeçar a aprender inglês é obtendo a maior quantidade de informação sobre como o idioma entra na nossa cabeça. E como é que nós conseguimos, como é que nós começamos a usar o idioma. Normalmente, né, quando a gente vai começar a aprender inglês, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Procurar um Leonardo Leite, né, procurar um curso, procurar um professor, procurar um aplicativo, livros, manuais, gramáticas e várias coisas, sem ter nenhuma ideia de como nem onde começar. Mas aqui eu vou te passar o conhecimento que você precisa antes de você começar a procurar por cursos, livros, aplicativos e promessas. Alright? Bom, a primeira coisa a fazer ao começar, eu já te falei. Aprender, receber, ter o conhecimento como que funciona o processo de aquisição do idioma. Número 2 é você entender que inglês ou qualquer outro idioma não é uma matéria de escola, onde você precisa de livros, sala de aula, de um quadro negro, de um professor graduado. Não. Não é uma matéria que você precisa estudar. As pessoas não conseguem se comunicar. As pessoas que conseguem se comunicar em inglês não é porque elas estudaram muito. É porque elas descobriram o que eu vou te dizer agora. E é para isso que eu estou aqui. Então, já siga-me aí no YouTube, no Instagram, onde você estiver assistindo esse vídeo. Como eu já disse que o inglês não é uma matéria escolar que você deve estudar, então eu sugiro que você encare o idioma inglês como um objetivo, parecido com correr uma maratona, cozinhar melhor, aprender a cozinhar, reduzir peso, ganhar massa, aprender um esporte. Encare o idioma inglês, encare a habilidade de se comunicar em inglês como um desses objetivos. E daí, você vai observar que essas promessas de fale inglês em 3 meses, fale inglês em 10 semanas, elas não são verdadeiras. Basta você comparar com esses objetivos que eu acabei de dizer. Do zero, sem nunca ter corrido 1 quilômetro na vida, você acha ser capaz de correr uma maratona 42 quilômetros com 3 meses de treino? Sem nunca ter visto uma bola de tênis, você acredita que você, do zero, em 3 meses, 10 semanas, consegue jogar bem uma partida de tênis? A mesma coisa serve para dirigir, costurar, cozinhar. Ou seja, usar um novo idioma, usar um segundo idioma além da sua língua materna é a mesma coisa. Ou seja, leva tempo. Escutar, entender, falar, escrever inglês são habilidades que você vai adquirindo com o tempo. E não é com estudo. Entenda o que eu estou te falando. Não adianta você estudar todas as regras gramaticais do idioma que você estiver procurando aprender, buscando aprender. Este não é o caminho. Confie em mim. Ok, Pior. Então agora você já percebeu que é uma questão de tempo. Você precisa de tempo para adquirir habilidades como escutar, entender, falar e escrever inglês. Certo? Great. Então, observe essas habilidades que eu falei. Escutar, entender, falar e escrever. Vamos dividir essas habilidades em 2 pilares. O primeiro pilar, escutar e entender. O segundo pilar, falar e escrever. Aliás, eu fiz um vídeo sobre os métodos de aprender inglês e eu fiz um vídeo. Vou colocar esse link desse vídeo falando exatamente desses métodos. Mas rapidamente, explicar para você que está começando agora que são 2 pilares. Um é compreensão, é escuta e compreensão, e o outro é a produção do idioma. Esses 2 pilares não caminham juntos. Daí um monte de equívocos que se cometem ao tentar ensinar e também ao tentar aprender o idioma. Todo mundo resolve colocar tudo num balaio só. E não funciona. As atividades para você
melhorar, treinar, aprender a escutar e entender são diferentes das atividades que nós precisamos realizar para aperfeiçoar, aprender, melhorar a nossa produção do idioma. E olha que interessante. Para você aprender a escutar os outros falando e entender, você não precisa estar falando. Olha que interessante. Porém, para você conseguir aprender, melhorar, aperfeiçoar e treinar a fala, a produção verbal do idioma e também escrita, você sim precisa muito estar escutando e compreendendo. Entenda isso. Não tem como você aprender a falar sem antes aprender a escutar e entender. Agora você entende como que vários professores, vários métodos, várias escolas misturam essa parada toda? Porque aqui, a maioria das pessoas querem forçar você a falar. Por quê? Porque falar aparece. Entende? Então, você estará falando em uma semana, em 15 dias. Olha que bonito ele está falando. Mas a sua compreensão, a sua escuta e compreensão é fraca. Então, para que falar? Para que conseguir falar se você não consegue entender? É por isso que tanta gente reclama. Eu consigo entender o que o meu professor fala, eu consigo entender o que a minha coleguinha fala, mas eu não consigo entender um nativo. Por outro lado, também é muito comum a pessoa dizer, eu consigo entender tudo que eu escuto. A maior parte daquilo que eu escuto eu entendo, mas trava na hora de eu falar. Porque estão todos com a expectativa de que esses dois pilares, que é um passivo e outro ativo, ou seja, um é de absorção e outro de produção, de ação, caminham juntos. E não caminham juntos. Um é diferente do outro e um é melhor do que o outro durante muito tempo. O que eu quero dizer? Que é normal que a sua compreensão e escuta seja sempre melhor do que a sua fala. Se você acredita que você fala melhor do que você compreende, você está no caminho errado. Ok? Se você acredita que você consegue falar tudo que você consegue, mas na hora que você escuta um nativo falando, na hora que você assiste um filme, você não entende, você está no caminho errado. Eu digo isso porque eu estive nesse caminho. Eu fui um aluno que aprendi a falar antes de conseguir entender. Eu sei do que eu estou falando. Alright? Bom, enfim, eu fiz esse vídeo sobre os métodos. Entre nesse vídeo depois desse vídeo aqui para você entender melhor sobre os métodos aplicados para cada um desses pilares. Alright? Agora vamos ao prático? Here we go. Se o seu objetivo é se comunicar em inglês, fuja das explicações gramaticais. Não é fugir de gramática, não. Fuja das explicações gramaticais. Você não vai precisar delas. Você não vai precisar delas no começo. Mais para frente, elas serão úteis e será uma escolha sua investir tempo no aprimoramento gramatical da sua fala ou não. É possível passar o resto da vida conseguindo se comunicar em inglês sem ter todas as noções de gramática do idioma? Sim. Ao começar, foque inicialmente em aprender e colecionar frases, mais do que simplesmente palavras avulsas. E frases, claro, com palavras que você sabe que são úteis, que são muito utilizadas no dia a dia. E não tenha medo, não tenha preconceito em usar o português. No começo, você vai sim precisar da sua língua materna para poder ter uma referência e fazer associações com o que você sabe do seu idioma com o idioma alvo, no caso, o idioma inglês. Se você, a não ser que você tenha menos de 2, 3 anos, é impossível você aprender um segundo idioma sem, no início, a utilização da sua língua materna. Não tem jeito. Ao começar, se você é um beginner, ao começar, priorize escuta e leitura ao mesmo tempo. E é por isso que eu sou tão fã das minhas próprias Magic Stories, porque é exatamente isso que acontece nas Magic Stories. Eu já te jogo logo na escuta e na leitura. E sim, escutar e não entender
é normal. Tudo que você fizer pela primeira vez em inglês, você vai dar uma boiada. Se é que você me entende. Você não vai entender. Mas faz parte do processo você não entender. E existe uma forma de você entender. Por isso, não tenha medo de usar o português, não tenha medo de traduzir. Apenas lembre-se, mantenha, keep in mind, que você precisa aprender frases. E você vai colecionando frases. E você vai ouvindo essas frases dentro de um contexto. Como eu falei, as Magic Stories. Contextos situacionais, situações onde essas frases que você está aprendendo estão inseridas. Porque lá na frente, o que vai fazer você lembrar de produzir essas frases, de falar essas frases, é o fato de você ter aprendido elas dentro de um contexto. É o contexto que faz você lembrar. E não a decoreba de um livro de frases. Ficar perdido ao começar a aprender o idioma é totalmente normal. Não fique ansioso ou ansiosa. Não fique chateado porque não está entendendo. É normal. Lembre-se da maratona. Lembre-se do cozinhar. Lembre-se do dirigir. Você vai errar. E no caso da escuta e da compreensão, você vai não compreender. E isso é normal. Uma outra coisa importante é: não tenha pressa de falar. Muita gente morre de pressa de sair falando. Não tenha pressa de falar. Lembre-se dos 2 pilares que eu falei, do vídeo que eu falei agora há pouco. Você está focado ou focada na escuta e na compreensão. Não tenha pressa para abrir a boca. O problema é o seguinte, né? É que muitos chegam para mim e falam assim: Léo, eu preciso estar falando inglês semana que vem porque eu vou fazer uma entrevista de emprego. Cara, o que você fez durante todo o resto da sua vida para trás? Esperou um convite para fazer uma entrevista de emprego e agora você precisa escutar, entender e falar em 7 dias? Isso acontece, é impressionante. Enfim, take your time. Tenha paciência. Não tenha pressa de abrir a boca. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente consegue falar de verdade, a gente lembra de falar, igual eu estou falando português aqui com você, eu consigo fazer isso porque durante muito tempo eu ouvi essas frases, essas palavras, esse som, essa pronúncia durante muito tempo e calado. E na hora que eu tentava repetir, eu errava. Lembra quando você era criança? Em inglês é a mesma coisa. Então você vai ouvir, você vai compreender e não vai conseguir falar igualzinho. Demanda tempo, demanda tentativa e erro e demanda prática. E por último, essa é polêmica, mas não escolha um professor particular. Não escolha um curso onde você vai ter aulas 1 vez por semana ou 2 vezes por semana. Escolha um método, um material, algum lugar onde você tenha acesso a contextos, palavras, frases e que você possa repetir este processo diariamente. Um professor de inglês particular, ele vai ficar te explicando as coisas e vai fingir que você está repetindo, está falando. Lembre-se que eu falei que a fala não é tão importante no começo? Lembre-se que este vídeo é sobre qual a melhor maneira de começar. A melhor maneira de começar é sozinho ou sozinha. Lá na frente, o professor particular é muito útil. Aliás, eu acho que os professores particulares vão me agradecer agradecer esse vídeo aqui. Quando você é completamente zero bala, é muito melhor você dedicar o tempo livre que você tem em expor os seus ouvidos, fazer as Magic Stories, por exemplo, durante um tempo, escutar e entender, escutar e entender, escutar e ler, escutar e ler, escutar e ler ao mesmo tempo. E isso você pode fazer 5 minutos de manhã, 5 minutos à tarde, 5 minutos à noite. Entende? Se você simplesmente não sabe nada e vai contratar um professor para te ensinar inglês, você vai encontrar com ele 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Não vale a pena. Na hora que você já estiver com uma noção melhor do idioma, conseguindo falar coisas, aí tudo bem. Contrate o professor, vá num grupo de conversação, tá ótimo.
Mas para começar, o foco é a exposição dos seus ouvidos a um determinado tipo de material. E claro, como esse vídeo aqui é meu, eu puxo a sardinha para as Magic Stores. Se você estiver interessado em conhecer as Magic Stores, eu vou deixar o link aqui abaixo. E por último, mais um ponto para quem quer começar, como começar. Entenda que este processo você precisa se divertir. Nesse processo você precisa se divertir. É importante que você se divirta. E não seja tão perfeccionista. Lembre-se disso, ok? É o tempo que vai te deixar bom no inglês. E não o estudo maçante de regras, por que é assim, por que não é assim, por que é assado. Eu vou te contar uma coisa que acontece muito com os meus alunos. Muitos alunos chegam para mim e falam assim, Léo, eu quero ter aula particular com você porque eu quero que você me corrija. Por que você quer que alguém te corrija? Você sabe qual que é o melhor corretor de fala e de pronúncia? São os seus ouvidos. Quanto mais você escuta, quanto mais você ouve de novo, melhor você vai conseguir falar. Melhor vai ser o som que você vai fazer com a sua boca. Você não vai lembrar, porque eu cheguei para você e disse que você fala de um jeito, você não deve falar de um jeito e você tem que falar deste jeito. Você não lembra, porque o idioma, lembre-se, não é uma ciência exata, ele é dinâmico, é vivo. E você precisa de interações para que isso aconteça. Entretanto, quando você estiver começando, a melhor forma de começar é sozinho ou sozinha. Se você tem mais algum tipo de pergunta sobre como começar, não deixe de fazer os comentários aí. E se você gosta desse tipo de conteúdo, disso que eu estou te passando, não deixe de dar o like. A única forma que esse YouTube mostra o vídeo para as outras pessoas. Se você não der o seu likezinho, é só para isso, para que mais outras pessoas, YouTube fique sabendo que este vídeo é bom e vai entregar para outras pessoas. Alright? Thank you so much, my friend. I'll see you next video. Bye now. Hey! E aí? Gostou do vídeo? Aprendeu alguma coisa? Então, retribua dando like neste vídeo. Me ajuda muito aqui com o canal. Agora, inscreva-se no meu canal para poder receber mais vídeos, aprender cada vez mais. Ligue as notificações, porque cada vez que eu vier aqui dar um pio, você vai ser notificado, vai ficar curioso ou curiosa e vai assistir e aprender mais ainda. Thank you so much. Lembre-se, curta aí, compartilhe, comente, inscreva-se e ligue as notificações. Cheers!